Amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Você já sabe, os gigantes da Palavra de Deus, os gigantes da Reforma Protestante, os gigantes do puritanismo inglês e do neocalvinismo holandês. E um dia nós vamos fazer algum conteúdo falando um pouco sobre esse assunto um pouquinho mais, para você poder compreender melhor os nossos fundamentos de pensamento teológico. Você está em alguma mídia social do Ministério Cinco Solas e nesse momento agora nós iremos dar continuidade ao devocional que nós temos feito com a graça de Deus no livro de Gênesis. Nós já perpassamos completamente por todas as perícopes do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Gênesis. E você já aprendeu aqui conosco que perícope é como se fosse um parágrafo. Perícope é uma parte do texto em que existe começo, meio e fim, que você entende ele completamente naquele assunto especificamente. Então, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em capítulos, versículos, e a reunião de alguns versículos formam uma perícope. E na sua Bíblia você pode reconhecer o que é uma perícope a partir da primeira letrinha que está em negrito em um versículo ou no início de um parágrafo. Então, uma perícope inicia com essa primeira letrinha desta primeira palavra, ou de um capítulo da Bíblia, ou de um versículo que está em caixa alta em negrito. E a perícope termina exatamente quando começa uma outra perícope, quando efetivamente nós temos uma outra palavra que inicia com uma letrinha que está em caixa alta e em negrito também. E com a graça de Deus, hoje nós iniciaremos o capítulo 3 do livro de Gênesis, do Pentateuco, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então estamos no primeiro livro da Bíblia de Gênesis e vamos levar esse devocional de leitura da Bíblia até onde o Senhor Deus nos permitir com a sua graça. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Espero que seja proveitoso para você esse devocional. Vamos ler o que a palavra de Deus nos ensina hoje? Abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Eu estou usando aqui a minha versão Ara Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler. Capítulo 3, e a perícope hoje vai do versículo 1 até o versículo 7. Uma perícope relativamente grande e tem muitas coisas para nos ensinar. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e,
percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho amado, santo, santo, santo é o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua santíssima vontade na terra como no céu. Muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra neste devocional e podermos estudar e aplicá-la em nossos corações. Nos livra, Senhor, de falarmos qualquer heresia neste momento, mas que a nossa mente seja cativa à tua palavra e que o Senhor nos faça não só meros ouvintes, mas praticantes da tua santa palavra. Em nome de Jesus e na comunhão do teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, deixa eu pegar aqui o meu lápis. Lápis aqui do nosso ministério. Lápis aqui dos 5 solas, ó. Tá, acho que a câmera está ao contrário, né? Ainda não aprendi a mexer nisso aí. Mas, meus irmãos, hoje, então, nesse capítulo 3, nós iremos tratar de uma coisa muito importante, principalmente sobre a queda da raça humana. Então, no capítulo 1 e 2, nós podemos observar que é tudo bom, que Deus ele cria os céus, a terra, cria os seres vivos, cria o homem, a mulher, e ele diz que tudo isto, toda a criação, tudo que ele havia feito era bom, era muito bom. Então, em si, originariamente, toda a criação, tanto a criação do mundo espiritual quanto a criação do mundo material, foram muito boas, não existia nada mal, nada ruim. Só que no capítulo 3 é aquela vírgula, aquele mais que realmente mancha, macula esta criação com a queda do homem. Então o capítulo 3 é o início da tristeza, do sofrimento que chega a nós por conta do pecado e afeta toda a criação. Uma coisa interessante a se falar também é que esta queda, não do homem, mas esta mácula, ela surge no mundo, primeiramente no mundo espiritual. A Bíblia não nos revela muito como isso aconteceu, apenas nos dá algumas ideias do que pode ter acontecido, mas já no capítulo 3 nós temos a figura deste ser mau, mentiroso, roubador e assassino, porque foi assim que o Senhor Jesus descreveu Satanás: roubar, matar e destruir. Então, antes da queda do homem, no mundo espiritual, houve a queda de Satanás e de seus demônios. Um anjo, não sabemos como, especificamente como, ele deixa o seu estado de obediência, estado natural. Em um determinado momento no mundo espiritual isso pôde acontecer, Deus deu essa possibilidade aos anjos, aos seres espirituais escolherem obedecer a Deus e permanecer em seu estado de obediência ao Senhor Deus, ou de desobedecerem e seguirem seus próprios caminhos. Então Satanás escolheu deixar esse seu estado natural e se rebelar contra Deus, a sua palavra e as suas leis. Então aqui no capítulo 3 nós já podemos ver que houve uma queda no mundo espiritual e Satanás estava no jardim do Éden, utilizando-se, possuindo o corpo de um ser terrestre que a Bíblia identifica como uma serpente.
como uma serpente. Então, em um primeiro momento, nós podemos observar que esta serpente que estava possessa, que estava como que sendo o meio pelo qual Satanás, esse ser espiritual que outrora foi um anjo perfeito do Senhor, foi o meio pelo qual Satanás utilizou-se para chegar aos seres humanos e fazê-lo cair, fazê-lo desobedecer à palavra de Deus. E ele se achega, interessante, que ele se achega primeiro à mulher, a Eva. E você parou para se perguntar já por que ele chega primeiro a Eva, a primeira mulher? Por que ele não vai direto a Adão? É uma pergunta interessante. Eu tenho algumas conjecturas a fazer sobre isso. Porque repare que Adão é efetivamente o representante federativo, o representante federal de toda a raça humana. É ele que recebe o pacto, a aliança das obras. É ele que recebe diretamente de Deus e como coroa da criação de Deus, como maior mordomo da criação do Senhor. É ele que recebe diretamente do Senhor Deus, ele recebe esta lei das obras. De toda a árvore do jardim podereis comer os seus frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podereis comer, porque se comerdes, certamente morrerás. Então Adão recebe essa instrução, essa lei, e nós aprendemos também, vamos aprender em perícopes posteriores, que Deus, que o Senhor Deus, andava na viração do dia, pelo período da tarde, da tardinha, com Adão no jardim, passeava com Adão no jardim. E no Novo Testamento nós sabemos que quem revela o Pai para os seres humanos é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é o próprio Filho poderoso, magnífico e gracioso de Deus, na figura pré-encarnada do Senhor Jesus, que andava nessa viração do dia e ensinava a Adão as leis do Senhor, a maneira de agradar a Deus e tudo mais. Então eu penso que, em tese, teria sido mais fácil para, primeiramente, Satanás ter enganado, ludibriado a mulher, porque é esse o termo que Paulo usa no Novo Testamento. Foi a mulher enganada e não o homem, né? E Satanás observou que Adão havia gostado muito da criação de Eva, porque na perícope anterior nós podemos observar que Adão ele praticamente suspira de prazer e alegria quando Deus apresenta sua esposa a ele. É o que nós podemos ver aqui no capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 23, quando o Senhor Deus apresenta Eva a Adão, repare como Adão, depois de ter dado nome a todos os seres viventes, mostrando a sua soberania outorgada por Deus para a criação, como seu mordomo, como seu representante, veja o que Adão fala quando vê Eva. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, dá a entender aqui, meus amados irmãos, que Adão havia gostado muito disso. O coração dele ficou muito prazeroso, cheio de gozo, por ter
recebido um presente tão gracioso de Deus. E Satanás estava com certeza ali observando isso. E de repente pode ter notado que era mais fácil ele enganar a mulher, e esta mulher, agindo do jeito que uma mulher geralmente age, com a sua beleza, com a sua formosura, com os seus conselhos, levado este homem a fazer aquilo que ela queria. E no caso aqui, Eva fez aquilo que Deus não se agradaria. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho interessante nós comentarmos. O segundo aspecto é a mentira que Satanás usa para enganar a mulher. Aqui, ele faz uma pergunta capciosa, uma pergunta basicamente fundamentada em uma mentira, assumindo uma mentira. Ele diz assim à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Meus irmãos, é mentira. Por isso que o Senhor Jesus disse que Satanás foi mentiroso, homicida desde o início, o pai da mentira. Porque Deus não disse de toda a árvore do jardim não comereis, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás já vem com uma espécie de uma falsa religiosidade. No Pacto das Obras, nós tínhamos ali uma religião que estava fundamentada nesse pacto. Esta comunhão com Deus estava fundamentada neste pacto religioso de que o homem deveria obedecer a esta lei de Deus de não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Satanás, ele perverte os fundamentos deste pacto e dessa religião quando ele diz do fruto de todas as árvores não podeis comer. Foi assim que Deus disse? Vocês observam que a falsa religiosidade, ela coloca encargos no ombro e nas costas do homem que são mentirosos. Desde o início, a deturpação da religião foi assim. E é por isso que os nossos pais puritanos do século XVI, XVII, principalmente os puritanos ingleses, lutaram para retirar toda essa falsa religiosidade, esses encargos que foram trazidos naquela época na igreja medieval pelo papismo romanista, pela Igreja Católica Romana, que encheu os seres humanos, encheu a Igreja do Senhor de uma falsa religiosidade, de ordenanças e encargos que o Senhor Deus nunca havia dado ao seu povo. Semelhantemente, nós temos aqui no Jardim do Éden. Veja, Deus deu um encargo, uma lei, um pacto de obras a Adão para que ele cumprisse como representante federal de toda a raça humana, de apenas o seguinte: Adão, a lei é que você não se alimente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele deu a consequência, graciosamente inclusive: se você desobedecer isso e comer, certamente morrerás. Aí Satanás, tendo observado o carinho, o olhar brilhante de Adão para sua esposa Eva, ele disse: vou tentar enganar Eva primeiro e ela vai enganar o homem. E ele chega para Eva e deturpa esta religião. Ele coloca encargos maiores, ordenanças maiores que o Senhor Deus não havia determinado ao homem que o fizesse. Ele diz de maneira ampla: olha, o que Deus disse é para você não fazer tudo isso, quanto Deus havia dito: olha, não faça apenas isso.
Percebem? E Eva responde para a serpente, que estava sendo possuída por Satanás. Eva responde, vamos pegar aqui a Bíblia. Eva diz assim, ó. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até aí tudo bem a resposta de Eva. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Até aí tudo bem. Aí vem a vírgulazinha que também está no coração de Eva, já uma falsa religiosidade, colocando na boca do Senhor Deus aquilo que ele não tinha dito. Então repare que o coração nasceu na cobiça de Eva também, de querer praticar uma religião acima do que Deus havia determinado. E nisso nós podemos até pensar no princípio regulador do culto, da adoração que Deus aceita. Vamos prosseguir aqui no versículo 3. Olha o que Eva diz aqui: nem tocareis nele. Vou até sublinhar aqui na minha Bíblia. Esse nem tocareis nele não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Deus manda que não seja comido este fruto. Que não seja comido este fruto. Vamos ver aqui no capítulo 2, no versículo 16. Veja exatamente o que Deus diz para o homem, a aliança, o pacto de obras que Deus faz com o homem e a religião que ele estabelece com o homem. Aqui, versículo 16 do capítulo 2. 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deu quem? Deu ao homem. De toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim. Aí vem a restrição, a única restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceberam? Então a ordem era não comer. Então Eva, indo no embalo aqui de Satanás, na serpente, ela restringe um pouco esta religião, esta liturgia, esta adoração que Deus havia estabelecido, mas ela restringe aumentando, também sendo pecaminoso este aumento, fazendo e declarando aquilo que Deus não havia dito. Ela diz: nem tocareis nele. Por isso, meus irmãos, é tão perigoso nós cultuarmos a Deus ou praticarmos uma religião que Ele não determina aqui em sua santa palavra. É muito perigoso. Por isso, fiquemos na santa religião de Deus. João Calvino, o grande reformador francês do século XVI, ele nos ensina que o homem, ele é essencialmente, em latim, chamado de homus religiosus. O homem é intrinsecamente religioso, ele procura adorar alguma coisa. Só que a única religião que foi dada ao ser humano poder praticar é a verdadeira religião, a religião bíblica, que desde o início é estabelecida por Deus, por meio de pactos, alianças. E esta primeira aliança de obras, havia apenas um artigo, uma ordenança neste momento.
não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele estende isso dizendo: olha, a verdadeira religião seria não comer de todos os frutos de todas as árvores? Não! E Eva, respondendo, também aumenta um pouquinho esta religião. Então, voltando aqui, que a minha bateria acabou. Então, a Eva aumenta um pouquinho de forma pecaminosa isso. Eva diz assim: não posso nem tocar nele. Percebe? Aí já a cobiça, o pecado de querer fazer mais do que Deus mandou na liturgia, na religião, no culto ao Senhor Deus, praticado por Eva. Então vamos prosseguir aqui na leitura do texto. Aí depois de Eva responder isso, no versículo 4, Satanás diz à mulher: é certo que não morrereis. Mentira! Está mentindo. Deus disse que no dia em que comesse, ele iria morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse conhecedores do bem e do mal, meus irmãos, é no sentido de de retirar, de usurpar, essa é a palavra, de usurpar pecaminosamente a prerrogativa e a autoridade do Senhor Deus de dizer o que é certo e o que é errado. Isso é ser conhecedor do bem e do mal. Porque o nosso Deus é um ser moral e por isso nós somos seres morais também, pois fomos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, quando Satanás diz que não haviam de morrer, ele estava mentindo. E quando ele disse também que seríamos conhecedores do bem e do mal, era de forma pecaminosa, era para retirar de Deus, para usurpar de maneira rebelde a prerrogativa e a autoridade soberana de Deus de dizer o que é certo e o que é errado. Daí, depois desta queda, o ser humano passou a querer com suas próprias ideias, suas próprias ideologias, seus próprios achismos e ismos diversos, a dizer o que é certo e o que é errado. Isto é pecaminoso, isto é rebelde. Este é o pecado original. A rebeldia, desobedecer a Deus e usurpando dele de maneira pecaminosa a sua prerrogativa e a sua autoridade soberana de definir o que é certo e o que é errado. Prosseguindo, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, os olhos, agradável aos olhos, boa para se comer, ou seja, no coração, né? O coração, o desejo era boa para se comer, agradável aos olhos, o sentido da beleza, o sentido físico, não que a beleza fosse pecaminosa, mas naquele momento que o pecado já estava entrando no coração de Eva, desde quando ela aumenta essa ordenança de Deus. Até esse momento, e daqui vai só piorando a coisa, nós observamos que a tentação dela começa no coração, na sua soberba, na sua vaidade de mudar a liturgia de Deus, da religião de Deus, de ver que a árvore era boa para se comer, observar, desejar, porque era boa, agradável aos olhos, ela foi atraída pelos sentidos da sua visão, árvore desejável para dar esse conhecimento, ou seja, nossa, então agora eu vou poder decidir o que é certo e o que é errado. Eu não precisarei mais do Senhor Deus para dizer para mim o que é certo e o que é errado. Eu terei autonomia, eu terei essa liberdade. E essa liberdade, meus irmãos, essa liberdade se mostrou terrível, terrível. Aí prossegue.
tomou-lhe do fruto e comeu. Ela foi enganada, ela caiu no seu pecado, mas ela poderia ter sido redimida, porque Adão era o seu representante federativo diante de Deus. Se Adão tivesse repreendido Eva, ele havia redimido, como o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus, ele cumpre esse pacto de obras e ele vence as tentações e redime os seus eleitos, o povo de Deus. E Jesus é chamado como o segundo Adão, o segundo homem, porque o primeiro errou. Por quê? Aqui no versículo 6 diz, e ela deu também ao marido e ele comeu. Ele caiu, ele pecou. Então é no momento em que Adão cai, que ele come deste fruto, é que há a queda. Porque ele é que é o representante federativo, o cabeça federal da raça humana, inclusive de Eva. E ele comeu. E a consequência está aqui no versículo 7 em diante, né? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então a vergonha, estavam nus. E já observamos que a nudez em si, naturalmente, não era pecaminosa, porque o homem e a mulher estavam nus e, como sendo um casal, não havia pecado entre eles nessa nudez. Havia apenas beleza, formosura no corpo de um homem perfeito e de uma mulher perfeita. Mas quando o pecado entra em cena, até essa nudez ela é pervertida a pecado, a vergonha. Meus amados, então, vamos tirar algumas aplicações. Número 1. O demônio veio para roubar, matar e destruir. Ele vem para perverter a religião do Senhor Deus. Ele vem para colocar encargos maiores do que Deus havia colocado no seu povo. Por isso, meus amados, lutemos com as armas espirituais que o Senhor Deus nos dá, com a leitura da palavra de Deus, a oração, a participação nos sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, a comunhão dos santos, a frequência na igreja, numa igreja genuína, mais pura que você puder encontrar. Vamos lutar com essas armas espirituais, na dependência do Espírito Santo e no poder e na vitória que Cristo conquistou na cruz para seu povo. Lute com fé. Aqui há a queda. A partir daqui, nós vamos ver coisas terríveis nas Escrituras, mas vamos ver que ainda aqui no capítulo 3 é dado o Evangelho, o chamado proto-evangelho. É anunciada a salvação ao povo de Deus. Deus não deixaria isso acontecer. E em Cristo Jesus, isso é consumado. Quando na cruz ele diz, está consumado. A lei, o pacto de obras está cumprido. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado por terem participado desse devocional e até a próxima. Fique com Deus.